Quero começar com uma pequena ilustração e quero a atenção de vocês porque serão duas alternativas, né? A primeira, não, na verdade as duas falam de um piloto de navio que precisa fazer uma viagem, mas o piloto 1 e o 2 recebem a mesma orientação, só que um vai obedecer e o outro não. Eu quero que você me diga qual deles realmente obedeceu a orientação. No começo da viagem, é dito ao piloto que ele vai receber um mapa, e esse mapa vai levá-lo até certo ponto do rio, da navegação. Pensa lá num rio do Amazonas, né? Em algum daqueles grandes rios lá. Vai navegar por aqueles rios até um ponto, e o mapa, ele prediz que naquele ponto, até onde o mapa leva, haverá orientações adicionais. Alguém vai vir e entregar a esse piloto mais orientações, mais detalhes, para que ele possa chegar até o fim da viagem em segurança. Piloto número 1, ele recebe o mapa, se orienta pelo mapa, chega até aquele ponto, ele para o navio e aguarda a chegada de alguém que vai trazer mais informações. Ele recebe as informações e continua a sua navegação ali em segurança. Piloto número 2, ele recebe o mapa, vai até o ponto determinado pelo mapa e quando chega lá ele pensa: eu não preciso, acho, de orientações adicionais, eu vou continuar com o mapa aqui que eu tenho mesmo e vou navegar por minha conta. Pergunto a vocês, qual dos dois realmente obedeceu o mapa? O piloto número 1 ou o número 2? Levando em conta que o mapa predizia a vinda de alguém com orientações adicionais. Número 1, número 2? O primeiro, né? Obviamente, porque o mapa estava dizendo isso. Você vai receber mais detalhamento, mais orientações que vão ajudá-lo a continuar até o fim da viagem. Essa ilustração está contida no livro Nisto Cremos. Eu acho ela bastante útil, embora em vários sentidos talvez um pouquinho limitada, como toda parábola, toda comparação acaba sendo, né? Mas ela é útil para entendermos a importância do dom profético que Deus bondosamente concedeu à igreja. Por isso cantamos o hino Confiei no meu Senhor. Quando a gente confia, a gente segue seguro a viagem da vida, né? Eu quero recordar com vocês assim rapidamente alguns textos. Acho que Mateus 24, todos sabemos de memória, né? Ali Jesus, ele fez uma advertência com relação aos últimos dias, dizendo que haveria falsos profetas. E eu acho interessante essa advertência, porque se só fosse haver falsos profetas, não haveria sentido nenhum Jesus dizer para tomarmos cuidado, concordam? É como se eu dissesse assim para vocês: irmãos, cuidado com as notas falsas de R$13. Alguém daria importância para isso? Não existem, né? Então dizer cuidado com os falsos profetas, isso já pressupõe que haveria o verdadeiro. E não é à toa que João nos diz para provar os espíritos, para ver se procedem de Deus. Então, se nós temos que provar, discernir e tomar cuidado, é porque haveria o falso, mas também haveria o verdadeiro. Efésios capítulo 4, versos 8, 11 e 12, ali é dito que entre os dons que Jesus concedeu à igreja, que permaneceriam até o fim, até a sua vinda, entre eles está o dom de profecia. Então, esse dom nunca cessou. A igreja nunca deixou de ter esse dom, graças a Deus. Joel 2, você conhece bem esse texto também, 28 a 32. Depois de Joel narrar ali eventos que tem que ver com o fim mesmo, ele diz que naquele tempo, naqueles dias, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, né? Então, é anunciado ali o dom profético. Eu quero que você abra a Bíblia em Apocalipse 12, que é um texto muito querido para nós como igreja. O âmago do Apocalipse aqui, capítulo 12, verso 17. A batalha aqui entre Satanás e a igreja, a ira do dragão contra a igreja, portanto, não é de se estranhar que realmente haja tempestades, tribulações. Essa igreja estaria tranquila se não fosse a igreja da profecia. Mas como ela sofre os ataques do dragão, internos e externos. Mas fiquemos firmes. O texto diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, foi guerrear contra os restantes, aqui o remanescente, né, da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho
de Jesus. E em Apocalipse 19:10, nós encontramos a explicação para que testemunho de Jesus é esse. O anjo Gabriel diz que é o espírito de profecia. Portanto, a igreja remanescente de Deus, ela tem essas duas características básicas. Ela guarda os 10 mandamentos e ela tem também o dom profético. Se ela não tiver uma dessas coisas, não se encaixa aqui na descrição do remanescente, né? Vocês devem saber que eu não nasci em lar adventista. Eu me tornei adventista quando tinha lá meus 19 anos. E eu confesso a vocês que um dos assuntos que mais me causaram certa resistência foi justamente quando me apresentaram essa verdade, hoje eu creio ser uma verdade, de que na igreja adventista o dom profético se manifestou de modo muito especial na pessoa de Ellen White. Eu fiquei espantado, porque como assim? Você está me dizendo que entre os adventistas houve uma profetisa? Então eu entendi que Deus usou homens e mulheres com esse dom na Bíblia, foi interessante descobrir isso. Mas, como eu disse, houve certa resistência, eu tive que estudar isso muito a fundo, e quando eu descobri que realmente isso era fato, e está na Bíblia isso, né? A Bíblia é o mapa que diz, olha, nos últimos dias, essa igreja amada de Deus receberá orientações adicionais para prosseguir na viagem. Quando eu entendi isso, foi realmente algo assim maravilhoso. O primeiro livro que eu li de Ellen White foi O Caminho a Cristo, depois do Grande Conflito. Eu fiquei abismado com tudo que eu li ali. E fiquei muito feliz de ver que Deus ama a sua igreja e que todos esses textos bíblicos, eles se cumprem, né? Eles são um fato. Então, o dom profético é bíblico. Não crer nisso é não crer na Bíblia, na verdade, né? Quem rejeita a Bíblia? Quem rejeita o profeta ao ter estudado as suas características e seus escritos, ou aquele que aceita o dom profético porque está na Bíblia? Percebe? E eu diria assim, que a melhor forma de nós descobrirmos se realmente está de acordo com a Bíblia é lendo seus livros. Eu já estou nessa igreja há mais de 20 anos, e ao longo dessas 2 décadas tenho lido livro após livro de Ellen White, e nunca encontrei alguma coisa que estivesse em desacordo com a Bíblia, porque se encontrasse, eu seria o primeiro a abandonar isso aí. Eu já abandonei a igreja a que pertencia no passado, era um líder lá naquela igreja, não teria nenhum problema fazer isso novamente. Porque eu acho que nós temos que amar a verdade acima de tudo, né? Bom, alguns anos atrás, a revista Smithsonian, de um instituto renomado nos Estados Unidos, né, publicou a lista das 100 maiores personalidades norte-americanas. Entre elas, Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, Martin Luther King e outros, né? Ellen White estava ali. É curioso, porque talvez no Brasil e em outros países a gente não saiba disso, mas entre os americanos, Ellen White é uma figura histórica importante. Eles reconhecem a importância, quem sabe como autora, como educadora, né? A Universidade de Oxford publicou um livro sobre Ellen White, aí está na tela. Pessoas de fora, acadêmicos, né, que reconhecem o papel dela como norte-americana, uma figura importante, né? Em 2014, com um grupo de editores daqui, da Argentina, nós visitamos alguns lugares históricos. Foi muito emocionante ver ali, né, in loco, lugares como este aqui. Tiago White comprou essa casa aqui do centro, né, essa pequena casa, depois ele construiu os anexos para servirem de quarto para os meninos. E ali em cima, no quarto, está a cadeira, estão ali os móveis, né? Foi nesse ambiente que ela escreveu o livro Grande Conflito. Um local muito solene, assim, muito inspirador, e você imaginar, né, as lutas que ela teve, as madrugadas em que ela enfrentou o inimigo de Deus enquanto escrevia esse livro tão importante. E mais para o fim da vida, já viúva, ela morou nesse local, né, já na outra costa, na costa oeste, na Califórnia, Santa Helena. Ela relutou, porque é uma casa, vocês podem perceber, bem maior, mais bonita, mas um europeu que morava ali, que decidiu voltar para a Europa e vendeu por um preço bem mais em conta, né, a casa. E, com alguma insistência, ela já velhinha aceitou morar ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o carinho de Deus. Vocês sabem que Ellen White e seu esposo tiveram muitas privações durante a vida, foram muito perseguidos, né, como todo profeta é. E ela sempre teve assim o desejo de ter uma casa que tivesse louças brancas, né, mármore branco. E essa casa tem os banheiros, acho que a cozinha também, com mármore branco.
Deus deu um presentinho assim para Ellen White no fim da vida, com muito carinho, né? E ela fez com que prometesse que após a morte dela, a casa fosse vendida para ser investido nas missões. Isso foi feito, ela foi vendida, mas anos depois um empresário adventista, um senhor rico, resolveu comprar a casa de volta para que fosse um museu e hoje está lá, um local realmente muito inspirador. E não sei se vocês percebem, aqui nessa varanda de baixo tem uma placa ali, ó, quadrada. Aquela placa é do governo norte-americano. O governo reconhece lugares históricos relevantes. E como Ellen White viveu ali, o governo reconhece ela como uma figura importante, ali está a placa, né? Então, um reconhecimento bem interessante. Essa é parte da biblioteca dela, lá na Universidade de Andrews. Isso me chama a atenção porque a gente sempre fala, Ellen White foi uma senhora simples, uma mulher sem estudo formal, mas não é porque não tinha estudo formal que ela não buscou conhecimento, né? E isso é um desafio para nós também. Talvez mais importante do que títulos é o conhecimento mesmo, né? De lermos, de buscarmos ter mais conhecimento das coisas. Ali há várias enciclopédias bíblicas. Então, repense um pouco essa ideia de que ela foi uma pessoa muito simples, né? Sim, ela foi, mas ao longo da vida ela buscou o conhecimento, ela estudou, ela sabia que isso era importante até para o ministério dela. Façamos o mesmo, né? Busquemos o conhecimento. E se você quiser começar por um conteúdo importante, relevante e bem apresentado, hoje nós temos essa coleção, a série Conflito em Linguagem Atualizada. Que tesouro maravilhoso! Reler esse conteúdo, porque eu li quando me converti, né? Agora nesse formato, realmente é uma experiência maravilhosa. Convido você a ler esse material. O preço dele, vocês sabem, né? É algo assim impossível quase, né? O valor que está apresentado esse material. Livros importantes que a CPB tem, né? Como este aí, a melhor biografia de Ellen White. Temos aí, se você quiser saber sobre a vida dela, uma inspiração. Recentemente lançada a enciclopédia de Ellen White. Tudo o que você quiser saber sobre o tempo dela, sobre aspectos relacionados com a vida dela, a história dela, está aí nesse livro. Né? Por que não tê-lo em sua biblioteca? E consultá-lo de quando em quando, né? Material riquíssimo. Esse é um bom livro também, muito interessante. 101 perguntas sobre Ellen White e seus escritos. Um diretor do White State, acho que já aposentou, né, pastor Rueda? William Feigal. Ele escreveu um livro bem ao ponto, assim, com questões bem interessantes sobre a vida dela, sobre questões polêmicas, né? Da CPB também. Tenha na sua biblioteca esse material, vale a pena. E essa coleção, né, que também está em linguagem atualizada, Mensagens de Esperança. Eu passei por pouco, tive uma passagem meio rápida lá pela editoria de Espírito e Profecia, mas tive o privilégio de trabalhar na atualização desse material. Que riqueza! É muita coisa boa, né, que Deus nos deu de presente. E nós temos que valorizar esse presente, temos que desembrulhá-lo e consumi-lo. Vamos lá, já que o tema é Ellen White e suas contribuições para a ciência, se tem uma coisa que me deixa maravilhado também é perceber a concepção corretíssima que Ellen White, sem educação formal, lá no século XIX já tinha a respeito da ciência mesmo, né? Aqui nesse texto, do Olhando para o Alto, ela escreveu o seguinte, que hoje as pessoas declaram que os ensinos de Cristo concernentes a Deus não podem ser provados pelas coisas do mundo natural. Que a natureza não está em harmonia com as escrituras do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Não existe essa suposta falta de harmonia entre a natureza e a ciência. A palavra de Deus, do Deus dos céus, não está em harmonia com a ciência humana, mas em perfeito acordo com a sua própria ciência criada. Isso é fantástico, porque ela mostra uma distinção entre o que ela chama de ciência humana, que está mais para a filosofia, modelos, ideias, conceitos, e a ciência que Deus criou. Então, é incorreto dizer que Newton descobriu o cálculo, por exemplo. O cálculo já existia. Deus criou o cálculo. Galileu descobriu tal coisa. Não, Galileu criou tal coisa. Ele descobriu as leis que regem o universo existiam porque Deus as estabeleceu. Os primeiros cientistas descobrem isso. E olha o que ela diz. A ciência foi criada por Deus. A verdadeira ciência. Mas, aquele que conhece a Deus e a sua palavra por experiência pessoal, sabe que na verdadeira ciência, de novo aí a distinção, nada pode haver que esteja em contradição com o ensino da palavra. Uma vez que as duas procedem ambas,
as duas procedem do mesmo autor. A verdadeira compreensão delas, da ciência e da Bíblia, demonstrará a sua harmonia. A esse estudante, a pesquisa científica abrirá vastos campos de pensamentos e informações. Ao contemplar as coisas da natureza, advém-lhe uma nova percepção da verdade. O livro da natureza e a palavra de Deus, a palavra escrita, derramam luz um sobre o outro. Ambos o fazem relacionar-se melhor com Deus, ensinando-lhe o que concerne ao seu caráter e às leis por meio das quais ele opera. Estudar a Bíblia e a verdadeira ciência nos aproxima de Deus. Estudar a falsa ciência nos afasta dele. E aí temos que saber distinguir as duas, né? Eu coloquei só um exemplo aqui para vocês. Origem abiótica da vida. A vida surgiu da não-vida há bilhões de anos por acaso. Ou seja, a tal da macroevolução. Isso é ciência ou isso é ciência humana? O que vocês acham? Dá para provar isso em laboratório? Dá para ir viajar no tempo há bilhões de anos e ver como é que foi? Então isso não é ciência empírica, é ideia humana. Agora, vida provém de vida, que é a base do criacionismo. Isso é ciência humana ou é ciência real, com evidências? Louis Pasteur provou isso, cientificamente, que a vida só provém de vida. Então aí nós temos claramente duas ideias que uma delas corresponde à ciência verdadeira, segundo Ellen White, e a outra é a ciência humana, porque está mais para a filosofia do que para a ciência. Eu quero dar alguns exemplos para vocês agora de como realmente Ellen White se antecipou à ciência, às pesquisas, e como isso mostra que realmente ela foi usada por Deus. Por exemplo, eu não vou ter tempo aqui de ler todos os textos, mas aqui nesse texto do Ciência do Bom Viver, ela afirma que o câncer era causado por micro-organismos, numa época que ninguém sabia disso. Em 1956, esse médico publicou um artigo na Newsweek falando exatamente isso. 90 anos depois, 93 anos depois, um médico vem dizer que realmente micro-organismos carcinogênicos são os causadores do câncer. Olha que interessante. Sobre o fumo, ela escreveu que é um veneno da mais enganosa e maligna espécie, tendo uma excitante e então paralisante influência sobre os nervos do corpo. É por tudo mais perigoso, porque seus efeitos sobre o sistema são bem devagar e a princípio raramente percebidos. Multidões têm caído vítimas de sua influência venenosa. Só que no tempo dela, médicos recomendavam o tabaco, o fumo, para curar coisas como a tuberculose. Já pensou? E aí, tempos depois, em 1957, é que a Sociedade Americana do Câncer e a Associação Americana do Câncer concluíram que fumar causa câncer de pulmão. Ellen White estava muito à frente de seu tempo. Só que ela não tinha os recursos, né, de que dispomos hoje para saber disso. Isso se chama revelação. Luz solar mata bactérias. Ela escreveu isso lá, Ciência do Médico e o Espírito e Profecia, século XIX. Somente muito tempo depois é que se percebeu, isso foi publicado no British Medical Journal, em 1944, que realmente áreas expostas ao sol em hospitais não tinham bactérias ali. Mesmo que houvesse um vidro ali na frente, uma janela, mas se houvesse incidência de raios solares, não havia bactérias. Exatamente como ela escreveu décadas antes. Sobre os efeitos do chá, naturalmente que o chá que tem cafeína, né, alguns tipos específicos, e do café. Ela escreveu: o chá preto e outros, atua como estimulante e até certo grau produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. Em virtude desses resultados, muitos julgam que seu chá ou café lhes traz ou lhes faz grande benefício. Mas é um engano. O uso continuado desses irritantes nervosos, hoje a gente chama de estimulantes, né? É seguido de dores de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. Os nervos fatigados necessitam repouso e sossego em lugar de estimulantes e hiperatividade. A natureza necessita de tempo para recuperar as exaustas energias. Eu vou colocar algumas matérias, artigos científicos recentes que confirmam isso. Por exemplo, esse aqui, do New England Journal of Medicine, associando cafeína, ou bebida com cafeína, café mesmo, né, com causas específicas de mortalidade. Outra, cafeína prejudica o sono
mesmo horas depois de ter sido consumida. Isso está no Life Science. São publicações respeitadas, né, na área de medicina e nutrição, enfim. Outra aqui, do PubMed, a gente usa muito esse site para a revista Vida e Saúde, uma fonte primária de pesquisas científicas na área de saúde, medicina, nutrição, e aqui mostrando que o uso do café, da cafeína, ela atrapalha a absorção de ferro. Talvez alguns anêmicos aí estejam assim em função do uso exagerado de cafeína, né? E talvez não saibam a causa real. Na enciclopédia de Ellen White tem ali uma citação que eu extraí de lá, né, que diz o seguinte, que os conceitos que Ellen White apresentou em 1864 são tão corretos que as pessoas que os seguem com bom senso no século XXI têm saúde comprovadamente melhor e uma expectativa de vida mais elevada do que quase todos os demais grupos populacionais do planeta. E você sabe que em 2005 a National Geographic constatou isso. Eles se propuseram a buscar as populações mais saudáveis e longevas do planeta e descobriram 3. Os japoneses de Okinawa, os italianos da Sardenha e os adventistas de Loma Linda. E foram investigar por que eles são tão mais saudáveis. Em Loma Linda perceberam, porque várias daquelas pessoas seguem as orientações que Deus concedeu por meio de Ellen White. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Com 100 anos lá, você lembra dessa matéria, eu acho, né? Uma senhora renovando a carta de motorista. 100 anos. Longevidade, saúde, né? Graças a Deus, a nossa revista Vida e Saúde, a nossa querida revista Vida e Saúde, se pauta pelos princípios que extraímos da Palavra de Deus e de Ellen White, os livros de Ellen White. E há 80 anos, nós não precisamos mudar a nossa pauta. Enquanto aí fora, né, nas revistas que são as nossas concorrentes, digamos assim, a gente vê alterações. Por exemplo, um alimento durante uma década é um veneno, na outra ele é uma maravilha, depois volta a ser veneno. Eles vão ao sabor dos interesses comerciais ou mesmo de pesquisas que vão e vêm. A gente nunca precisou fazer isso. Por quê? Porque nós nos pautamos pelos 8 remédios naturais, que nunca falham. É tiro e queda, como se diz, né? É um santo remédio. Então, é muito bom trabalhar com um material que tem por trás a revelação de Deus, que tem por trás textos inspirados. Nunca precisamos mudar. Há 80 anos, trabalhando com as mesmas pautas, né? E provando que a ciência humana é falha. Por exemplo, não é verdade que durante muito tempo os médicos diziam assim, inclusive quando a minha esposa estava grávida da nossa segunda filha, eu tive que ouvir isso do médico. Você precisa tomar um pouco de vinho para curar essa sua anemia. Ela estava com um pouquinho de anemia na época. E eu só ouvi aquilo e pensei, que absurdo, né? Recomendar bebida alcoólica para uma gestante. Nenhuma gota. Isso a gente publicou em novembro de 2018. Ó. Um amplo estudo comprovou, finalmente, né, feito em 165 países, o mais amplo estudo sobre isso comprovou que não tem dose segura de álcool. Beba com moderação. Não existe isso. Qualquer quantidade de álcool predispõe o corpo ao câncer. A metabolização do álcool é cancerígena. Está aprovado. E a gente sempre disse isso há 80 anos, na revista, né? Ali também, outra matéria que publicamos, né? Não era moda aí, alguns diziam, tem que comer de 3 horas para emagrecer. Essas dietas mirabolantes que inventam por aí. Mas Ellen White não dizia isso. 3 refeições por dia, a última bem leve, né? E se você nem trabalha no pesado, pode até comer 2. E era isso. Deixa o tempo passar. E aí, recentemente, perceberam que realmente essa recomendação de 3 horas é falha. Ela não ajuda nada, na verdade ela atrapalha. Confie no Senhor. Não embarque em modismos de uma filosofia humana. Nós temos revelação suficiente para tudo isso, né? O tempo corre, eu não tenho tempo de expor isso aqui, mas você sabe que está na moda aí uma ideia absurda, né, de terraplanismo, a Terra é plana. Espero que aqui ninguém esteja namorando essa ideia, né? Porque aí você está indo contra a ciência, contra a Bíblia e contra Ellen White. Porque veja só, textos como esse aqui, em que ela diz que Deus fez o mundo, Deus fez o sábado para o mundo esférico. Então, simples o texto, né? E quando o 7º dia chega para nós, nesse mundo arredondado, controlado pelo sol que governa o dia, todos os países e regiões é o tempo de observar o sábado. E lá nos países nórdicos, lá em cima, perto do Polo Norte, que há esse fenômeno aqui, ó, em que o sol durante vários meses não se põe e durante vários meses ele não aparece. Porque depende da precessão do eixo da Terra. Ela diz que eles fazem registros
dos horários, e quando o sol não aparece, eles podem guardar o sábado com os registros feitos. Olha que fantástico. Esse fenômeno aqui numa terra plana é impossível, simplesmente. Ela fala também de heliocentrismo aqui nesse texto, ó. E ela não era astrônoma, cientista, né? Mas lhe foi revelado. A mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência exerce-se ainda na manutenção do universo e continuação das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus. Não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor do Sol e produz as suas bênçãos. É isso aí. Ellen White está de acordo com Galileu, com Isaac Newton, com os cientistas, né, com a ciência moderna, até nesse ponto, embora haja pessoas até no nosso meio, que porque não leem, não estudam, estão abraçando ideias como o terraplanismo, campanhas contra a antivacinação, que absurdo. Ellen White tomou vacina. E ela recomendou que seus mais chegados tomassem também. Isso é a ciência verdadeira, nos ajudando a minorar os problemas da humanidade. Mas há pessoas defendendo coisas contrárias à ciência e à revelação. Um último detalhe que eu acho impressionante no que já li sobre os textos dela, né? Você sabe que estão fazendo recentemente experiências com hibridização. Há muita discussão ética em torno disso, misturando genes humanos com de animais. Aqui está uma notícia, aqui está outra. Cientistas criam embriões híbridos de porcos e humanos. Sabiam disso? Aqui outra, mistura de seres, tentando buscar a cura e órgãos para transplante, né? Cientistas estão misturando aí embriões com características de animais e humanos. No Japão, fizeram isso este ano. Aprovaram lá a primeira experiência de mistura de embriões contendo características humanas e animais. E isso me faz lembrar de um texto dela no Spirit of Prophecy, volume 1, página 69, um texto polêmico, escrito em 1864, em que ela diz que mais se há um pecado acima de todo o outro que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama, mistura, hoje a gente chama de hibridização, de homem e besta, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus propôs-se a destruir aquela raça poderosa e longeva que corrompera seus caminhos perante ele. É um assunto que dá pano para manga, mas eu entendo que, em minha visão, mais uma vez, Ellen White acertou. Na época dela não tinha como haver esse tipo de experimento. Hoje tem. E se estamos fazendo de novo, e esse experimento foi tido por Deus como um pecado aviltante, que levou ao dilúvio, eu entendo que é mais um sinal da volta de Jesus, porque voltamos a fazer isso. E quando o homem começa a brincar com a vida, Deus diz, basta, falta pouco então. E eu agradeço a Deus por ter dado essa luz menor, que nos conduz à luz maior, e que é uma orientação adicional para que nós possamos chegar até o fim com segurança. Leia a Bíblia e leia os textos de Ellen White. Eles são um presente para a igreja e vão ajudar você a ter condições de chegar ao porto seguro. Amém?